Quando Deus diz, vai lá que eu quero falar através da tua boca, eu entro. Eu posso dar esse testemunho, Senhor, antes? Eu tenho algo para dizer para vocês. O que vai acontecer no território nacional brasileiro é algo altamente complexo. Irão procurar entender e explicar o que vai acontecer a partir de hoje. A complexidade de fatos que irão acontecer. Porque claramente eu vejo a palavra economia, as mesmas pessoas que irão botar a mão na cabeça, irão voltar contra o governo. As alianças serão quebradas, a autoridade dos três poderes irão se desentender de forma de proporções gigantescas e em 72 horas, a partir de hoje, vai haver um reboliço envolvendo algumas autoridades americanas com autoridades nacional brasileira. Nenhuma palavra desta que está saindo da minha boca irá cair no chão, porque vem bomba aí. Nação brasileira, prepare o culto da vitória. Mas esta hora está chegando. O apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma live no dia 26 de junho de 2024, soltou uma forte palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo disse que iria acontecer uma desinstabilidade no Brasil e que autoridades dos três poderes iriam entrar em conflito. E mais uma vez, usado por Deus, o apóstolo disse que tudo isto aconteceria em 72 horas. E antes que completassem essas 72 horas, a profecia se cumpriu. Tá um vídeo sério, muito importante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma veja que este vídeo é relevante e mande para mais pessoas. Fique agora com mais uma profecia que se cumpriu, prevista pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Então eu queria que vocês gravassem isso, até para servir de provas, para ser bem contundente explicitamente, para dizer, eu estava na live, eu gravei, e aconteceu. É só isso que eu quero. Eu só faço me humilhar para as pessoas me fiscalizar. Eu me humilho para as pessoas me fiscalizar. Eu me humilho. Se eu morrer hoje, que eu não vou morrer, mas se eu morresse, eu não ia levar esse pecado para o céu, de ser um impostor enganador. Desse eu não levo, eu garanto. Vou começar agora. Em 30 segundos eu vou começar. Quando eu der data, a hora, aí vocês começam a gravar, ok? Seu amado Deus querido, toma a frente das palavras que vão sair da minha boca. Direciona elas pelo teu Espírito e o Senhor continue me mostrando a escrita espiritual da redação do céu. Nesse exato momento, são 23 horas e 12 minutos, 23 horas e 12 minutos do dia 26, redação do céu. Do dia 26, redação do céu. No alvo diário de um profeta. Vinte e 23 e 12 minutos do dia 26 do 6 de 2024. Eu tenho algo para dizer para vocês. O que vai acontecer no território nacional brasileiro é algo altamente complexo. Eu falo de complexo, complexidade. Jornalistas, apresentadores, comentaristas políticos irão procurar entender e explicar o que vai acontecer a partir de hoje
e não vão conseguir. A complexidade de fatos que irão acontecer é tão grande a partir de hoje, dia 26/6/2024, 23 horas e 12 minutos. É tão grande que não vai caber opção de pessoas, fundações, associações, grupos empresariais, grupos econômicos, porque claramente eu vejo a palavra economia e economistas, claramente, grupos econômicos ficarem do lado do governo que aí estão. Aqueles que estavam do lado, aqueles que torceram para que ele estivesse na cadeira presidencial da República Federativa do Brasil, são as mesmas pessoas que irão botar a mão na cabeça, irão voltar contra o governo, causando então uma grande desestabilidade financeira, econômica, física, material. As alianças serão quebradas, alianças serão quebradas de pessoas que outrora apoiavam o governo, lutaram para o governo estivesse, para que o governo estivesse aí. Essas alianças serão rompidas. Pessoas que irão romper esta aliança a partir desta data, dia 26/6/2024, 23h15, agora. Pessoas que irão romper essas alianças irão falar contra a mesma alianças que outrora eles apoiavam. De uma forma desproporcional, de uma forma grandiosa, que não era para ter acontecido. Autoridades, ou segundo eles, autoridades dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, irão se desentender de forma de proporções gigantescas, que muitos da direita irão dizer: é um prato gigantesco para nós. Vamos aproveitar este prato gigantesco desses acontecimentos e vamos partir para cima. Deus está indo agora, nesse exato momento, nos Estados Unidos da América, algo envolvendo empresas americanas. Deus está indo nos Estados Unidos da América e em 72 horas, a partir de hoje, vai haver um reboliço envolvendo algumas autoridades americanas com autoridades nacional brasileira. Algo que vai vir, que não era para vir, mas vai vir por causa de uma situação que foi criada, vai vir à tona. Mas a parte que Deus manda fixar e voltar é esta: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário vão entrar em contrito. Cidadãos, homens, porque os mesmos são compostos de seres humanos. Cidadãos e homens, pela visão espiritual. Cidadãos e homens irão divergir de opiniões. Mas irão divergir de opiniões, sabe? Opiniões ao contrário, de forma gigante. E o Senhor manda dizer algo para vocês que estão gravando. Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhuma palavra desta que está saindo da minha boca irá cair no chão, irá cair no chão, irá cair no chão, irá cair no chão, sem que haja o cumprimento da mesma
palavra, porque vem bomba aí. Porque vem bomba aí. O Senhor diz, o Senhor cumpre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nenhuma das frases e palavras que saem da minha boca existem antes deste período, e nem fatos e acontecimentos existiram, mas a partir deste momento, que data e hora foi citada, vai acontecer. E Deus manda replicar, e quando eu digo replicar, o Senhor está mandando dizer, categoricamente, afirmar que nenhuma palavra vai cair no chão sem que haja o cumprimento da mesma. Saibam todos em cada milímetro do território nacional brasileiro que o Senhor é Deus e Ele manda no céu, na terra e no inferno. Ele tem poder e autoridade e um grande espírito de contenda de uma forma desproporcional no meio de todas as autoridades constituídas em território nacional brasileiro. A partir desta data, assim diz o Senhor, um espírito de contenda grande e gigante, incapaz de ser controlado no meio das instituições e autoridades brasileiras. O Senhor confunde o adversário. O Senhor quebra o arco do forte e do inimigo. E Ele manda dizer, nação brasileira, prepare o culto da vitória. Mas esta hora está chegando. Deus forte, general de guerra, contra essas palavras, olhe para mim, que sai da boca deste profeta, não há recurso. Não há recurso sobre as palavras que saem da boca deste profeta. Não há recurso. Posso passar 2 dias sem entrar. Posso passar 4 dias sem entrar. Posso passar os dias que for sem entrar. Mas quando eu entrar para fazer uma live, eu entro para falar aquilo que Deus manda. E a partir de agora, vocês irão ver o que vocês acabaram de gravar, o que vocês vão enviar para 1000 pessoas. A partir de hoje, gravou, manda para o grupo, manda para 1000 pessoas. Até cru, até quem não crê, vai passar a acreditar. Que Deus abençoe a nação brasileira e todas as famílias representadas na face da terra. Pouco. Na entrevista ao UOL, em meio aos rodeios na sua fala, Lula acabou afirmando que essa discussão não é de competência do Supremo. Depois ele acabou tentando contornar, mas o fato é que, como você verá a seguir, ele disse isso. Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Eu, se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recua dessas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser do... Eu acho muito mais ainda. Eu acho que deveria ser da ciência, mas nem do advogado. Agora eu fiquei pensando aqui, será que os ministros do STF baterão de frente com o Lula, da mesma forma que fazem com os outros que dizem que o STF está invadindo a competência do Congresso? Isso é uma coisa que eu pagaria para ver. Mas nos Estados Unidos, empresário confessa propina a executivos da Petrobras. Gary Ostermel admitiu culpa em acordo com a justiça norte-americana. E a Petrobras voltou para as mãos do PT. Mas Gary, você está nos Estados Unidos, se deu mal, vinha para o Brasil.
que aqui Gilmar Mendes e Toffoli vão perdoar você de tudo. Aqui a impunidade vale a pena. Ainda nesse Fórum de Lisboa, gente, depois que o presidente criticou a decisão do Supremo sobre o porte de maconha, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que Lula tem liberdade de expressão. Vamos ver na íntegra. O presidente tem liberdade de expressão como todas as pessoas. Se ele emitiu a opinião dele, merece respeito e consideração. O Supremo cumpre o papel que lhe cabe cumprir. O Barroso colocando panos quentes, não quer confronto nenhum com o Poder Executivo, porque já tem muito com o Poder Legislativo. Vamos para Lisboa fazer uma viagem agora, falar com a Priscila Asbeck, porque tem ocorrido o fórum promovido pelo ministro Gilmar Mendes, com a presença de toda a República Brasileira. E o ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, rebateu a crítica do presidente Lula, que disse que o Supremo Tribunal Federal não tem que se meter em tudo. Dino disse que nenhum ministro vai atrás de processos. Priscila e Asbeck, falamos de aliados históricos políticos. Eu não me recordo outro momento em que houve uma troca de farpas nesse sentido. Exatamente, Uribe. Então, uma troca de farpas enorme entre os três poderes, quando esse evento aqui reúne membros tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário. Agora, só para fazer um parênteses aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar do que disse o ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão vendo que ele está fazendo um discurso. O tema da palestra é o mundo em eleições e o futuro da democracia representativa. Então, ele fala sobre a regulação das redes sociais. Mas começando, então, na ordem dos acontecimentos, o ministro Flávio Dino falou mais cedo com a imprensa, também fez, na verdade, ele fez uma palestra, ele falou com a imprensa, falou comigo, na verdade, há alguns dias, mas nesse painel ele falou que os juízes da corte estão metidos em muita coisa, porque isso é uma consequência da conflagração da sociedade e não da atuação dos próprios membros do tribunal. Ele também falou que esteve frequentemente no Congresso Nacional e que ele percebe que dentro do Congresso não há debate, o Congresso não consegue endereçar algumas das principais controvérsias do momento e com isso há uma sobrecarga na jurisdição constitucional, querendo dizer que com isso o Supremo acaba sobrecarregado porque o Congresso não dá conta de resolver esses conflitos e essas controvérsias. Também uma outra fala forte dele durante esse painel que aconteceu mais cedo foi que ele falou que o parlamento brasileiro vive um momento em que até a confrontação física se tornou método ordinário, no duplo sentido da palavra, de disputa política, falando que então os parlamentares eles partem para o confronto físico, inclusive, para resolver disputas políticas. E a gente vai escutar agora também um trecho do que disse o ministro Flávio Dino, que assim como outros ministros aqui ao longo dos últimos dias de fórum defenderam que o STF não escolhe quais causas que vai julgar e que não seleciona suas causas em uma banca. Vamos ouvir. Eu nunca vi nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, dos outros tribunais, saírem correndo pela Praça dos Três Poderes para catar um processo e colocar lá dentro. O problema é que quando as situações conflituosas caminham por aquela praça e não encontram outra porta, acham o prédio do Supremo mais bonito, a rampa é menor e lá eles entram. E lá chegando, nós não podemos jogar os problemas no mar ou no Lago Paranoá. E nós não podemos prevaricar. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, entre aspas, se mete em muita coisa. Eu diria, nós somos metidos em muita coisa. Exatamente em face dessa conflagração que marca a sociedade brasileira, mas não só, nesse momento não tão glorioso das democracias no Ocidente. E as críticas de Lula à atuação do Supremo Tribunal Federal, Débora, claro, fazem parte do jogo democrático, mas tem uma questão, né? Olhar para o próprio quintal. O próprio partido de Lula, o PT, é um dos responsáveis, tem atuação no que diz respeito à chamada judicialização da política. Quem vai contar isso é a Luísa Martins, e o Pedro Venceslau vem junto também na nossa tela. Mas, Luísa, você foi lá, só nesta semana o PT já aumentou a pilha de ações para, como disse o ministro Flávio Dino, os ministros do Supremo Tribunal Federal se meterem, é isso? É isso, Yuri. Ontem o presidente Lula fez essa crítica, né? Falou ali em relação ao caso do julgamento sobre a maconha no Supremo, né? De que ele até concorda com o resultado ali da decisão, mas que achou que o Poder Legislativo saiu machucado dessa celeuma aí entre os poderes, né? E que essa era uma discussão política que deveria ter ficado na arena política sem intervenção do Supremo. E aí, né, essas reações ocorreram ali por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando, olha, a gente só age quando é provocado, né? A gente não sai ali procurando o processo para julgar. E aí eu fiz uma rápida pesquisa ali nos sistemas do Supremo e somente nos últimos 7 dias o PT do Lula entrou com 3 ações, né? Questionando leis aprovadas no Legislativo, seja federal, seja principalmente no estado de São Paulo, né?
entrou com ações ali pedindo para que o Supremo declare inconstitucionais essas leis. E é claro, o partido ele tem legitimidade para isso, né? Não é algo fora do script. Há algo na lei, há um trecho da lei que prevê que os partidos possam acionar o Supremo para pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Mas existe uma percepção realmente de que o Supremo só age e só existe esse ativismo, digamos, porque ele é provocado, às vezes, pelos próprios partidos a agir nesse sentido, né? Então é claro que a crítica do presidente Lula faz parte do jogo democrático, como você falou, né? Essas críticas elas são do jogo, mas os ministros lembram que realmente parte desse cenário pode ser atribuído à própria atuação dos partidos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, nos últimos 8 dias, o PT questionou, por exemplo, 2 leis do governo de São Paulo, uma sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos e outra sobre a instauração do programa de escolas cívico-militares, e também entrou com uma ação ali pedindo uma interpretação em relação a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que, segundo eles, dificulta um pouco o acesso à certidão de quitação eleitoral. E vamos lembrar que não é só de uma semana para cá, né? O PT ele tem uma forte atuação no Supremo e de por anos a fio, né? Em 2019, por exemplo, questionou a reforma da Previdência, né? Teve ações do PT contra o marco temporal, contra a tentativa de privatização dos Correios, também em relação ao Estado de São Paulo, contra aquela lei que anistiava multas aplicadas, na verdade, a quem descumpriu regras sanitárias durante a pandemia de Covid-19. Então, o PT é um dos partidos mais ativos que há no Supremo Tribunal Federal. E é claro que isso é legítimo, né? E nessas ações o PT, inclusive, fala que para ser legitimado a acionar o Supremo, o partido precisa ter representação no Congresso. Ele fala, a nossa legitimidade é inequívoca, porque nós temos aí mais de 60 deputados, por exemplo, e também representação no Senado, né? Então, nós estamos aptos a questionar essa lei perante o Supremo. Claro que é uma coisa muito técnica, mas o PT ele tem essa atuação. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi um ator muito importante aí na contestação de leis e outras medidas aprovadas pelo governo anterior. Então, a crítica ela é válida, os ministros concordam com isso, mas é preciso lembrar que o próprio partido do presidente contribui para essa judicialização. Essa imprensa que tem um bando de cretinos. Rapaz, não era o Bolsonaro que falava mal da imprensa, que era um absurdo? Rapaz, o Lulu falou que a imprensa tá cheio de cretino aí, ó. Vamos ver o que aconteceu. Mas antes, né, você sabe que bolsonarista é tudo mentiroso, né? Eles mentem. Esse moço aqui tá falando isso aqui, ó. Se liga, ó. Pessoal, vocês sabem que essa turma bolsonarista mente, é fake news o tempo inteiro. A última que eles estão lançando é que nós do PT e o governo, a gente quer taxar aquelas compras pela internet até $50. Compras para Alibaba, o Shein, Shopee. É mentira. Nós do PT não queremos taxar, somos contra um projeto que tem aqui que coloca essa taxação. O Lula é contra. Tá aí, tá, gente? Pra vocês saberem, o Lula sancionou a taxa das brusinhas, tá? Então, já está assinado a partir de agosto. Quer comprar tuas paradas em qualquer aplicativo chinês? A partir de agosto vai tomar-lhe mais 20% de taxa, que no final de tudo sai 44%. Então, compre até agosto. Como o moço disse, você sabe, a esquerda nunca mente. Quem mente é a direita. Não sei se você viu, mas se você não viu, eu vou te contar. O Lula disse que o Milei deve desculpas a ele. E o entrevistador perguntou ao Milei: você vai pedir desculpas ao Lula? E o Milei falou, vamos ver o que o Milei falou aqui, ó. Esta semana Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que una discusión tan chiquita, ¿no? Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. Con lo cual no le vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? Que le dije corrupto? Eita, rapaz, vou pedir desculpa por quê? Eu chamei ele de corrupto. Ele não foi preso porque ele é corrupto? Ele que tá falando aí, hein? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Ele falou que fica feliz quando chama ele de comunista. Esse Milei, ele fala umas coisas que faz sentido, né? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad? É isso aí. Então o Milei não deve desculpas nenhuma ao descondenado, já que ele não falou nenhuma mentira e nenhum absurdo. Ele só não gostou de falar essas coisas aí
para ele ter que ouvir. Mas vamos ao que interessa, que é ver cretinos se manifestando sobre o comentário de Lulu, né? Vamos ver o que os cretinos acharam. Será que partiram para cima do Lulu? Tiveram coragem de bater de frente com o chefe? Vamos ver. Primeiro vamos ver aqui o que o Lulu falou. Fala aí, Lulu. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. O povo aplaudindo, não sabe nem o que ele está falando. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com o Cara Cruz? Se deu merda, foi tu que fez, velho. As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Mano, como é que tem gente que ainda cai nesse papinho desse lalau, velho? O cara voltou pra se vingar e quebrar o país. Bom, vamos aos supostos cretinos magoados com a fala do presidente. Vamos ver o que essa aqui falou. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Como assim? Inadmissível. O que essa moça tá falando? Eu falo o que eu quiser, eu mando em vocês, eu vou cortar a verba dessa merda. Tem outra palavra pra isso, não dá pra passar pano pra isso. Não dá pra passar pano pra isso, mas pras outras milhares de coisas erradas, aí nós passamos. A gente viveu 4 anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa. Mentira, porque ele fez a campanha toda dele dizendo que ia regular a imprensa. Então, até na hora de se fazer de indignada, mente. Pra, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com andor, e principalmente porque o dado tá errado, né? O presidente começou a falar na entrevista ao UOL, a que ele está se referindo, e às 10h30 da manhã o dólar foi a 5,52 durante a entrevista do Eu vou trazer uma outra reportagem que vai mostrar o gráfico em tempo real. Presidente. E ele fechou a 5,56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar. Que projetos? Não tem projeto. Foi um governo que foi eleito sem projeto nenhum. Sabe, até na hora de se fazer de magoada, de criticar, eles não conseguem, eles têm medo. Sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado. Mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo, e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista, e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade, e a democracia não tem saudade. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria. Vocês são cretinos. Sim, vocês passam pano pra tudo que esse velho safado faz. Vocês escondem a verdade dos brasileiros. Pela primeira vez eu vou concordar com o Lulu. Cretinos! Agora tivemos aqui mais supostos cretinos aí magoados. Presidente, o termo que ele usou foi... Ela vai mostrar o gráfico do horário que subiu o dólar. Para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar, o termo foi cretinice, porque, segundo o presidente, o dólar tinha começado a subir, 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data para a gente mostrar
Ela vai mostrar aqui nos horários. Deixa like no vídeo, compartilha aí também. É importante ir aos fatos, né? O dia abriu realmente em um ligeiro alta em relação à véspera, que fechou em 5h45. O dia abriu em 5h46. A entrevista começou às 9h20. Às 9h20 o dólar estava em 5h47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada de fato aconteceu ao longo da entrevista. Às 10h30, quando a entrevista acabou, o dólar estava a 5,51 e permaneceu neste patamar até fechar. Então parece que os cretinos estavam dizendo a verdade. Mas eu quero mais, aqui eu tô lutando pela briga, porque eu não apoio nenhum dos dois. O presidente Lula, aliás, falando ali aos empresários, classificou como cretinos aqueles... Nossa, como eles estão indignados, meu Deus, não! O Bolsonaro voltou, ele dominou o corpo do Lulu, é o bolso que está dominando. Comentaristas que atribuíram a alta do dólar às declarações dadas por ele recentemente. Numa postagem do X, também no antigo Twitter, ele disse que o preço da moeda americana teria subido 15 minutos antes das suas falas. E ele mentiu, normal, qual a novidade? Vocês só estão falando sobre isso porque ele vos chamaram de cretinos. Porque se não o tivesse feito, vocês iam ignorar o fato dele ter mentido mais uma vez. Numa entrevista ao UOL, o presidente disse que o problema não é cortar gastos, mas saber se é preciso cortar gastos ou aumentar a arrecadação. A moeda americana encerrou a quarta-feira negociada a R$ 5,51, o maior valor desde janeiro de 2022. Calma que não é não, trago novidades no final desse vídeo. Além de fatores externos, os operadores do mercado financeiro citaram as declarações do presidente Lula como motivo para o avanço do câmbio. E para dizer que foi a maior, não foi. Ele andou falando mais bosta aí, né? Metendo o pau no Campos Neto, falando do Banco Central. E hoje nós tivemos a maior alta do dólar. 5,58, tá? Vai estar aqui embaixo, ó. 5,58, abriu a 5,51 e bateu 5,58. E no momento agora estamos com 5,50 e 5,57. Está 5,57. Então quanto mais ele fala, mais o dólar sobe. Às vezes eu acho que até me parece que supostamente, sei lá, o dólar lá quando tava R$5, ele, sei lá, falou, faz o seguinte, compra dólar pra caralho, compra 1 bilhão em dólar, pode comprar, confia no pai, porra, pode comprar, comprou? Agora se liga no que o pai vai fazer. Se liga aí que eu vou dizer a hora de vender. E aí ele sai falando. E o dólar sai subindo. E muita gente vai lucrando. E o dólar vai subindo e muita gente vai lucrando. E o dólar vai subindo, muita gente vai lucrando. Os cretinos vão falando, mas eu não tô nem ligando. E é isso. Parece que às vezes é isso que acontece, né? Porque é uma loucura. Ele sabe que quando ele fala o que ele fala, o dólar sobe. E ele vai lá e continua falando todos os dias. Então parece que é isso, né? Comprou bastante dólar. Minha galera, falei, minha galera, compra dólar que nós vamos estourar no norte. E aí ele vai lá, vendeu, não vende tudo não, não vende tudo não, vende só um pouquinho, porque eu acho que amanhã eu vou inventar uma boa aí que não vai subir mais 5 centavinhos, que... Velho, vou te falar um bagulho pra você, 5 centavos pra quem tem 1 milhão em dólar é dinheiro pra caralho, velho, que os caras ganham. Então, meus amigos, eu não estou dizendo que isso acontece, mas eu estou dizendo que, sei lá, né, isso poderia um dia acontecer em algum lugar nesse mundo, porque é estranho demais. Mas tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver. Temos um vídeo aqui com imagens de alguns cretinos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas. O dólar fechou o dia no valor mais alto desde janeiro de 2022. E essa subida, ela aconteceu imediatamente após falas do presidente Lula. Era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam
Repete. Cretinos não perceberam? Repete. Cretinos não perceberam? Vai dar merda. Fazer o quê? A gente Lula participou de um evento no Rio de Janeiro. O discurso do presidente fez o dólar disparar. Que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. As falas do presidente Lula colocaram lenha no dólar. O dólar fechou valendo R$ 5,14. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem pra fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer pra você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Tá aí, então você viu a imagem de alguns cretinos segundo o presidente. Mas e aí? O que tu acha? Acabou o lua de mel com a imprensa? Será que acabou o din-din? Porque o governo tá sem dinheiro. E você sabe, sim, a imprensa é esquerdista, mas nós só vamos apoiar e esconder as merdas que você faz se você nos pagar. Se não pagar, mas tem alguns ali que mesmo sem receber faz com o maior gosto, né? Algumas mulheres petistas aí. Nesse exato momento, são 23 horas e 12 minutos. 23 horas e 12 minutos do dia 26, Redação do Céu. Do dia 26, Redação do Céu. No alvo, Diário de um Profeta. Vinte e 3 e 12 minutos do dia 26 do 6 de 2024. Eu tenho algo para dizer para vocês. O que vai acontecer no território nacional brasileiro é algo altamente complexo. Eu falo de complexo, complexidade. Jornalistas, apresentadores, comentaristas políticos irão procurar entender e explicar o que vai acontecer a partir de hoje e não vão conseguir. A complexidade de fatos que irão acontecer é tão grande a partir de hoje, dia 26 do 6 de 2024, 23 horas e 12 minutos. É tão grande que não vai caber opção de pessoas, fundações, associações, grupos empresariais, grupos econômicos, porque claramente eu vejo a palavra economia e economistas, claramente, grupos econômicos ficarem do lado do governo que aí estão. Depois de uma semana turbulenta, onde mesmo que o presidente petista tenha chamado de cretinos os jornalistas que culparam-no pela desvalorização do real, que fechou o primeiro semestre do ano cotado a 5,59, maior cotação desde os tempos da pandemia, a revista Veja publicou uma matéria que traz grandes preocupações para o futuro do Brasil. Especialistas dizem que o atual cenário já é equiparável ao de Dilma em 2014, que levou a população às ruas e culminou com o impeachment em 2016. Agora, a Veja analisa que a economia brasileira contrasta com a recuperação de outros países, refletida na alta do dólar aqui e no desempenho negativo do Ibovespa. A tentativa do governo Lula de aumentar impostos para financiar gastos tem enfrentado críticas severas, exacerbando a desconfiança dos investidores, piorando a situação. A inflação projetada para permanecer acima da meta impede cortes significativos na taxa básica de juros, mantendo o cenário de juros elevados e desvalorização cambial. A incerteza política e fiscal, diz Veja, agrava o desânimo geral com a economia, com impactos negativos também no mercado de ações. No fronte fiscal, a ruptura da confiança teve início com a revisão das metas de superávit primário do governo, que jogou para 2026, último ano da gestão Lula, o compromisso de colocar as contas públicas no azul. O afrouxamento da exigência apenas ampliou o ceticismo de que isso tem alguma chance de ocorrer no atual mandato.
Diante da sede insaciável do atual governo por gastar mais do que arrecada, tudo virou em preocupação. Se recebeu do governo Bolsonaro um saldo positivo de mais de 50 bilhões de reais, o governo Lula já acumula um rombo negativo de quase 7 vezes o valor. O rombo fiscal foi a 280,2 bilhões em maio nos últimos 12 meses, mesmo com aumento de receita. E pasmem, Fernando Haddad disse na semana que a culpa seria de Jair Bolsonaro. Ele que entregou o governo com contas em um superávit de 54,1 bilhões em 2022, segundo o Tesouro, após 8 anos no vermelho. Já no primeiro ano de Lula, o saldo ficou negativo em mais de 200 bilhões, rombo que só vem aumentando, chegando a maio agora com 280 bilhões de rombo, segundo o relatório do Banco Central, mesmo com a arrecadação recorde nos últimos meses neste ano de 2024. O cenário político do Brasil nesses últimos dias tem sido caótico. E quem está ligado nos céus sabe que tudo que está acontecendo é o dedo de Deus. O Senhor tem trabalhado em prol da nação brasileira e irá fazer tudo o que for preciso para beneficiar o povo de bem desta nação. Que continuemos em oração e esperando os próximos acontecimentos que estão prestes a acontecer no Brasil. Que o Senhor abençoe esta pátria, que o Senhor abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Temos um encontro marcado para o próximo conteúdo. E não se esqueça, o verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.